Se o desânimo tentar te parar, levante-se com fé. Salmos 42:11. Tem dias em que a pessoa se levanta da cama, coloca os pés no chão, começa a rotina, responde mensagens, trabalha, resolve problemas, conversa com gente, sorri quando necessário, mas por dentro continua caída. O corpo se move, porém a alma permanece cansada. Há momentos em que ninguém percebe o que está acontecendo, porque a dor mais profunda quase sempre é silenciosa. O desânimo raramente anuncia sua chegada. Ele entra devagar, ocupa espaços internos e começa a enfraquecer aquilo que antes parecia firme. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Não necessariamente uma grande tragédia, não necessariamente uma crise visível, mas uma perda de brilho. Aquela sensação de que antes existia mais força dentro de você. Antes havia expectativa. Antes você acreditava com mais intensidade. Antes existia prazer nas coisas simples. E agora tudo parece pesado. O que era leve ficou difícil. O que era natural ficou cansativo. O que antes gerava alegria hoje exige esforço. Muitas pessoas vivem isso e não sabem nomear. Pensam que é apenas fase, apenas cansaço, apenas excesso de responsabilidades. Em alguns casos pode ser, mas em muitos outros, trata-se de uma batalha espiritual e emocional contra o desânimo. O problema é que o desânimo não quer apenas entristecer você. Ele quer paralisar. Ele quer convencer você de que não adianta continuar tentando. Ele quer enfraquecer sua oração, roubar sua esperança, diminuir seus sonhos e apagar sua coragem. Ele tenta transformar alguém cheio de propósito em alguém que apenas sobrevive. E quando isso acontece por tempo demais, a pessoa começa a aceitar como normal uma vida sem expectativa. Mas escute com atenção. Deus não criou você para viver arrastando a alma. O Senhor não te chamou para existir em modo sobrevivência. Existe força reservada para quem pensa que acabou. Existe renovo para quem acredita que chegou ao limite. Existe resposta para quem já não sabe nem o que pedir. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Em Isaías 40:31, está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa que o céu sabe restaurar quem a terra esgotou. E então chegamos a uma das declarações mais honestas e poderosas das Escrituras. Em Salmos 42:11, Davi olha para dentro de si e pergunta: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Observe algo importante. Ele não negou a dor. Ele não fingiu estar bem. Ele reconheceu o abatimento. Porém, ele não terminou na pergunta. Ele continuou dizendo: "Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." Aqui está uma chave espiritual que muitos ainda não entenderam. Você pode sentir o peso sem se render ao peso. Você pode reconhecer a luta sem aceitar a derrota. Você pode estar ferido e ainda assim continuar crendo. Fé não é ausência de batalha. Fé é escolher confiar enquanto a batalha acontece. Fé é continuar caminhando quando as emoções querem sentar no chão. Fé é dizer à própria alma que ela não comandará seu destino. Talvez você tenha chegado até este vídeo no momento exato. Talvez ninguém ao seu redor saiba o que você carrega. Talvez você mesmo tenha dificuldade de explicar o que sente. Mas Deus sabe. O Senhor conhece lágrimas que ninguém viu, orações que saíram em silêncio, noites difíceis, pensamentos cansados e perguntas sem resposta. E se Ele te trouxe até aqui, não foi por acaso. Há algo sendo reacendido dentro de você. Durante esta mensagem, você vai entender como o desânimo trabalha, porque ele tenta parar pessoas escolhidas, e como se levantar com fé, mesmo quando tudo parece sem cor. Cada capítulo será uma construção espiritual para restaurar sua mente, fortalecer seu coração e reacender sua esperança. Permaneça até o final. A última palavra desta mensagem pode marcar o início da virada que você tanto precisava viver. Quando a alma se cansa antes do corpo. Existe um tipo de cansaço que o descanso comum não resolve. Você dorme e continua cansado. Tira um tempo, mas não se sente renovado. Cumpre tarefas simples e parece que carregou toneladas.
Isso acontece porque nem todo esgotamento começa no corpo. Muitas vezes, o primeiro lugar a adoecer é a alma. E quando a alma se cansa, até aquilo que antes era leve começa a pesar. Talvez por fora tudo ainda esteja funcionando. Você continua acordando cedo, pagando contas, respondendo pessoas, resolvendo problemas, seguindo compromissos. Quem olha de fora pode até pensar que está tudo normal, mas só você sabe o esforço que tem feito para manter o básico. Só você sabe quantas vezes precisou respirar fundo para não desabar. Só você sabe o quanto pequenas tarefas se tornaram grandes montanhas. Esse é um sinal claro de que o desgaste não está apenas físico. Algo dentro de você pede socorro. A alma se cansa quando carrega dores não tratadas, quando acumula decepções sem cura, quando vive muito tempo em estado de alerta, quando se esforça para parecer forte o tempo inteiro, quando entrega demais e recebe quase nada, quando luta batalhas silenciosas sem ter com quem dividir. O corpo sente depois, mas a alma sente primeiro. Na Bíblia, vemos homens e mulheres de Deus passando por isso. Elias, após grandes vitórias espirituais, chegou a um ponto de exaustão em que pediu para morrer. Em 1 Reis 19:4, ele se assentou debaixo de um zimbro e disse: "Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida." Perceba que Elias não estava sem poder. Ele estava cansado por dentro. O profeta que enfrentou multidões agora queria fugir de tudo. Isso revela uma verdade importante. Pessoas fortes também se esgotam. Muitos pensam que sentir esse tipo de cansaço é sinal de fracasso espiritual. Não é. Em muitos casos, é sinal de excesso de peso, carregado por tempo demais. Até guerreiros precisam de cuidado. Até quem ora precisa de renovo. Até quem ajuda os outros precisa ser restaurado. Você não é fraco por estar cansado. Você apenas não foi criado para sustentar tudo sozinho. O inimigo gosta de atacar nesse momento, porque quando a alma está exausta, pensamentos distorcidos parecem verdadeiros. A mente começa a dizer que nada vai mudar, que você perdeu sua força, que seu tempo passou, que não adianta insistir. Mas isso não é voz de Deus. O Senhor não humilha quem está ferido. Ele cura. Ele não apaga quem enfraqueceu. Ele reacende. Veja o que Deus fez com Elias. O céu não respondeu com cobrança. Respondeu com cuidado. Primeiro, deu descanso. Depois, alimento. Depois, presença. Em 1 Reis 19, o anjo tocou Elias e disse para ele se levantar e comer. Isso mostra que Deus trata pessoas cansadas com sabedoria, não com condenação. O Senhor sabe a diferença entre rebeldia e esgotamento. Talvez você precise entender isso hoje. Nem sempre sua falta de ânimo significa falta de fé. Às vezes significa que você carregou dores demais, responsabilidades demais, pressões demais, sem parar para ser cuidado. E quando isso acontece, a alma começa a pedir socorro através do cansaço. Salmos 42:11 revela esse cenário interno. Davi pergunta: "Por que estás abatida, ó minha alma?" Ele percebeu que havia um abatimento acontecendo dentro dele. O interessante é que ele não ignorou a condição da alma. Ele confrontou com verdade. Isso é maturidade espiritual. Reconhecer a dor sem se render a ela. Hoje talvez seu corpo esteja em pé, mas sua alma esteja sentada no chão. Talvez você esteja funcionando, mas não florescendo. Talvez você esteja seguindo, mas sem alegria. E a boa notícia é que Deus sabe restaurar o que ninguém vê. Pessoas enxergam aparência. O Senhor enxerga profundidade. Não tome decisões definitivas em dias de cansaço profundo. Não interprete sua vida inteira por uma fase esgotada. Não confunda exaustão com destino. O que você sente hoje pode mudar quando sua alma voltar a respirar esperança. Existe renovo chegando para áreas que você pensou que estavam encerradas. Existe força sendo reconstruída em silêncio. Existe cura acontecendo enquanto você ouve esta mensagem. E no próximo capítulo, você vai entender algo ainda mais profundo. Há pesos invisíveis que ninguém percebe, mas que podem estar drenando sua esperança sem você notar. O peso invisível que ninguém percebe. Existem dores que chamam atenção e existem dores que passam despercebidas. Há feridas visíveis que recebem apoio imediato e há pesos silenciosos que ninguém nota.
Muitas pessoas continuam caminhando, trabalhando, sorrindo, conversando normalmente, enquanto por dentro carregam um fardo que quase ninguém imagina. Esse é um dos terrenos preferidos do desânimo, o sofrimento escondido. Talvez esse seja o seu caso. Você segue cumprindo responsabilidades, responde quando chamam seu nome, participa do que precisa participar, mas sente que algo está pesado demais por dentro. Não aconteceu uma única tragédia que explique tudo. Às vezes são pequenas cargas acumuladas, preocupações constantes, contas para pagar, decepções antigas, frustrações recentes, cansaço emocional, o medo do futuro, a cobrança interna de dar conta de tudo. Coisas que isoladas parecem suportáveis, mas juntas se tornam um peso enorme. O problema do peso invisível é que, como ninguém vê, muitos também não compreendem. E quando a pessoa tenta explicar, escuta frases rasas como "isso passa", "você precisa reagir", "é só pensar positivo", "tem gente pior". Palavras assim podem até ser bem intencionadas, mas não curam, porque existem batalhas que não se resolvem com frases rápidas. Elas precisam de presença, oração, processo e verdade. Na Bíblia, Ana viveu algo parecido. Em 1 Samuel 1, ela carregava uma dor interna profunda. Desejava gerar filhos e sofria humilhação constante. Aos olhos de muitos, era apenas mais uma mulher vivendo sua rotina, mas dentro dela existia uma aflição intensa. Quando foi ao templo orar, chorava abundantemente e movia apenas os lábios. O sacerdote Eli chegou a interpretá-la mal. Isso mostra como pessoas feridas podem ser julgadas por quem não conhece a batalha que carregam. Quantas pessoas hoje estão como Ana, sendo mal interpretadas porque ninguém conhece o peso interno? Alguns chamam de frieza aquilo que é cansaço, chamam de distância aquilo que é sobrecarga, chamam de fraqueza aquilo que é alguém lutando para não quebrar. O peso invisível também é perigoso porque faz a pessoa acreditar que precisa suportar tudo sozinha. Ela pensa: ninguém entenderia. Não quero incomodar. Já tenho que ser forte. Vou resolver sozinho. Só que pesos silenciosos crescem quando ficam isolados. O que não é tratado internamente começa a aparecer em outras áreas. Irritação, falta de energia, tristeza constante, ansiedade, desânimo para viver, dificuldade para orar. Salmos 55:22 traz uma direção poderosa. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Observe a palavra cuidado. Ela fala de preocupações, ansiedades, cargas internas. Deus sabe que existem pesos que ninguém mais vê. Por isso Ele convida você a lançar sobre Ele o que está esmagando sua alma. Talvez você tenha se acostumado a carregar demais. Talvez se tornou especialista em parecer bem enquanto desmorona em silêncio. Talvez todo mundo pense que você é forte, e de certa forma você é, porque ainda está de pé. Mas até os fortes precisam de refúgio. Até quem aconselha os outros precisa ser ouvido por Deus. Até quem sustenta muita gente precisa ser sustentado pelo céu. Existe algo libertador em admitir: está pesado para mim. Isso não diminui sua fé. Isso abre espaço para a graça agir. Quando Paulo falou sobre sua fraqueza, ouviu do Senhor em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O céu não trabalha apenas onde existe força. Muitas vezes trabalha justamente onde existe limite. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa fingir estabilidade diante dele. O Senhor conhece cada pensamento cansado, cada noite mal dormida, cada preocupação escondida, cada lágrima segurada no rosto. Ele sabe o nome do peso que você nem conseguiu explicar. Hoje pode ser o dia de parar de carregar sozinho o que já deveria ter sido entregue em oração. Pode ser o dia de reconhecer que esse peso invisível existe, mas não precisa permanecer. O Senhor continua especialista em aliviar almas sobrecarregadas. E no próximo capítulo, você vai descobrir um perigo ainda mais sutil. Quando a tristeza diária deixa de incomodar e começa a parecer normal. É assim que muitos se aprisionam sem perceber. O perigo de normalizar a tristeza diária.
Existe uma fase perigosa na vida espiritual e emocional de uma pessoa. Não é quando ela chora muito. Não é quando ela admite que está mal. Não é quando ela busca ajuda. O momento mais delicado acontece quando a tristeza deixa de assustar e começa a parecer normal. Quando viver sem alegria se torna rotina. Quando acordar sem expectativa parece apenas parte da vida. Quando o coração se acostuma com um estado que deveria ser passageiro. Esse processo raramente acontece de uma vez. Ele chega aos poucos. Primeiro vem dias difíceis, depois semanas pesadas. Em seguida, a pessoa começa a adaptar sua vida ao desânimo. Para de esperar coisas boas. Para de celebrar pequenas vitórias. Para de sonhar com coragem. Para de se animar com o futuro. Ela não percebe, mas vai reduzindo a própria esperança para combinar com a dor que está sentindo. Talvez você conheça isso de perto. Há um tempo atrás, certas coisas te alegravam. Você tinha brilho nos olhos, motivação, expectativa, vontade de crescer, de vencer, de construir. Hoje, talvez você apenas cumpra o necessário. Não porque perdeu valor, mas porque a tristeza constante foi roubando sua sensibilidade. O coração aprende a sobreviver em ambientes escuros, mas isso não significa que nasceu para viver neles. O inimigo gosta dessa fase porque uma pessoa abatida ainda pode reagir rapidamente. Mas uma pessoa que normalizou o abatimento já não percebe a necessidade de mudança. Ela se convence de frases internas como: "Eu sou assim mesmo, minha vida sempre será pesada, nada dá certo para mim, não adianta esperar muito." Esses pensamentos parecem proteção, mas na verdade são prisões. Na Bíblia, o povo de Israel viveu algo semelhante no deserto. Viram milagres, atravessaram o Mar Vermelho, receberam provisão sobrenatural, mas depois de um tempo começaram a reclamar continuamente e a enxergar tudo através da lente da escassez. Em Números 11, a murmuração virou rotina. Quando isso acontece, até milagres perdem impacto diante de uma mente acostumada à negatividade. Isso ensina algo sério. Não basta mudar o ambiente se a mentalidade continuar aprisionada. Uma pessoa pode receber oportunidades e ainda viver sem alegria. Pode ter portas abertas e continuar esperando o pior. Pode ver respostas chegando e ainda agir como se nada fosse possível. Quando a tristeza diária é normalizada, a esperança deixa de ser natural. Salmos 42:5 mostra Davi lutando contra isso. "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Davi percebeu que havia um estado interno perigoso crescendo dentro dele. Ele não romantizou a tristeza, não chamou de personalidade, não transformou em identidade. Ele confrontou a alma e a reposicionou na esperança. Talvez esse seja o passo que falta para muita gente. Parar de chamar de normal aquilo que está adoecendo por dentro. Não é normal viver permanentemente sem paz. Não é normal perder toda a expectativa sobre amanhã. Não é normal aceitar que a alma fique sempre no chão. Lutas existem, fases difíceis existem, vales existem, mas moradia no vale não é plano de Deus. Jesus declarou em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." Isso não significa ausência de problemas. Significa presença de plenitude mesmo em meio aos desafios. Significa que tristeza não precisa governar sua rotina. Significa que existe vida além desse peso que você se acostumou a carregar. Talvez você esteja funcionando há tanto tempo no automático que esqueceu como é viver com leveza. Talvez já nem espere mais sentir entusiasmo. Talvez tenha aprendido a existir sem alegria e chamado isso de maturidade. Mas maturidade não é perder brilho. Maturidade é manter esperança mesmo depois de muitas guerras. Hoje o Senhor pode estar despertando você para perceber que algo se instalou sem permissão. E aquilo que entrou aos poucos pode ser removido pela verdade. A tristeza que parecia normal pode perder força quando a luz entra novamente. Recuse transformar uma fase em identidade. Recuse chamar de definitivo o que é temporário. Recuse aceitar como destino aquilo que nasceu como luta. E no próximo capítulo vamos entrar em um ponto decisivo, o momento em que a pessoa perde a vontade de lutar. Porque é aí que muitos param por dentro antes de parar por fora. Quando você
perde a vontade de lutar. Existe um momento silencioso em muitas batalhas que quase ninguém percebe. Não é quando a pessoa cai publicamente. Não é quando ela abandona tudo de forma visível. Não é quando alguém declara que desistiu. O ponto mais delicado acontece antes disso, quando a vontade de lutar começa a desaparecer. Por fora a rotina continua, mas por dentro a reação enfraqueceu. O coração ainda bate, porém a coragem parece distante. A pessoa continua andando, mas sem impulso. Continua tentando, mas sem expectativa. Esse estágio é perigoso porque ele se esconde atrás da normalidade. Quem olha de fora vê alguém vivendo, mas quem está dentro sente que algo mudou. Antes existia iniciativa, antes havia energia para buscar soluções, antes havia disposição para orar, insistir, recomeçar. Agora tudo parece exigir uma força que já não está disponível. Até decisões simples cansam. Até pequenas metas parecem grandes demais. Talvez você tenha chegado exatamente aqui, não necessariamente pensando em abandonar tudo, mas sem vontade de continuar brigando por aquilo que um dia importou tanto. Sem força para insistir no casamento, no ministério, nos projetos, nos sonhos, na cura interior, na própria vida espiritual. Isso acontece quando guerras longas desgastam áreas profundas da alma. O inimigo sabe que não precisa destruir alguém de uma vez. Muitas vezes, ele tenta apenas cansar. Em Daniel 7:25, a Bíblia fala sobre magoar os santos do Altíssimo. Uma das estratégias espirituais contra pessoas chamadas por Deus é o desgaste contínuo, porque uma pessoa cansada pode começar a abrir mão do que jamais abriria em tempos de força. Veja a história de Neemias. Quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, surgiram zombarias, ameaças, pressões e ataques constantes. Em Neemias 4:10, o povo disse: "Já desfaleceram as forças dos carregadores." Perceba isso. A obra ainda importava. O propósito ainda existia. A missão continuava correta. O problema era a perda de força para continuar. Quantas pessoas vivem isso hoje? Não perderam o chamado, perderam o ânimo. É importante entender algo profundo. Perder a vontade de lutar não significa perder o valor. Significa apenas que você atravessou batalhas intensas e precisa de renovo. Não confunda cansaço com fracasso. Não confunda esgotamento com derrota. Não confunda uma fase sem energia com o fim da sua história. Muitos se condenam injustamente. Dizem para si mesmos: "Eu deveria estar melhor. Eu era mais forte. O que aconteceu comigo?" Talvez a resposta seja simples. Você carregou mais do que admite. Lutou mais do que percebe. Resistiu mais do que reconhece. E agora sua alma pede restauração. Jesus falou algo poderoso em Mateus 11:28. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Note que ele não chamou apenas pecadores arrependidos, chamou cansados, chamou sobrecarregados, chamou gente exausta. Isso revela o coração de Cristo. Ele sabe que há pessoas certas vivendo momentos pesados. Talvez você esteja esperando recuperar vontade para então agir. Mas em muitos casos, a vontade volta depois do movimento, não antes dele. Você dá um passo em oração e a força começa a retornar. Você decide levantar mesmo sem sentir nada e o ânimo reaparece no caminho. Você abre a Bíblia sem emoção e a palavra reacende o interior. Nem sempre a motivação vem primeiro. Às vezes, a obediência abre a porta para ela. Salmos 42:11 mostra Davi fazendo isso. Ele não esperou a alma melhorar sozinha. Ele falou com ela. Ele confrontou o abatimento. Ele ordenou esperança no meio da perturbação. Isso é maturidade espiritual. Não ser governado por sentimentos passageiros. Se hoje você sente que perdeu a vontade de lutar, escute isto com atenção. A vontade pode voltar. O fogo pode reacender. A coragem pode renascer. O que parece apagado talvez esteja apenas coberto por cinzas de batalhas antigas. E o Senhor sabe soprar vida onde você só enxerga desgaste. Não tome decisões permanentes em dias de exaustão emocional. Não abandone promessas por causa de uma fase pesada. Não entregue territórios que você conquistou com lágrimas
só porque hoje se sente fraco. Permaneça mais um pouco. Ore mais uma vez. Levante mais uma manhã. Continue mais um capítulo. Há forças sendo reconstruídas em silêncio. E no próximo capítulo, vamos tocar em algo decisivo, a voz interior que precisa ser confrontada. Porque muitas batalhas não são perdidas fora, mas dentro da mente. A voz interior que precisa ser confrontada. Existe uma conversa acontecendo dentro de você todos os dias. Mesmo quando ninguém está por perto, pensamentos falam, ideias se repetem, lembranças surgem, medos argumentam, acusações aparecem, comparações tentam se impor. Há uma voz interior constante interpretando fatos, definindo emoções e sugerindo conclusões. O problema é que muitas pessoas escutam essa voz por tanto tempo que passam a acreditar que tudo o que ela diz é verdade. Nem sempre essa voz grita, muitas vezes ela sussurra. Ela diz: você não vai conseguir, nada muda para você. Já tentou demais. Sua melhor fase passou. Ninguém entende você. É tarde para recomeçar. Você está sozinho. Não adianta orar. Essas frases entram de forma repetida e parecem naturais. Só que repetição não transforma mentira em verdade. O inimigo entende o poder dessa batalha. Por isso ele frequentemente ataca primeiro na mente. Antes de atingir resultados, tenta atingir percepção. Antes de tocar circunstâncias, tenta contaminar interpretações. Se conseguir que a pessoa enxergue tudo de forma distorcida, ela mesma começa a se sabotar sem perceber. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel em Números 13. Quando os espias voltaram da terra prometida, alguns disseram que havia gigantes e cidades fortificadas. O problema não era apenas o que viram, mas como interpretaram. Eles declararam: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Veja a profundidade disso. A derrota começou na autoimagem antes de acontecer no campo de batalha. Quantas pessoas hoje estão vivendo batalhas semelhantes? Não porque Deus as abandonou, mas porque a voz interior se tornou opressora. Elas se diminuem antes mesmo de tentar. Desistem antes de começar. Se condenam antes de serem confrontadas por qualquer pessoa. Criam sentenças internas contra si mesmas. É necessário entender algo libertador. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem toda emoção merece comando. Nem toda conclusão que surge na mente nasceu em verdade. Existem pensamentos que precisam ser examinados, confrontados e rejeitados. A Bíblia declara em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que a mente não pode viver sem filtro. Você não foi chamado para ser refém do que pensa. Foi chamado para submeter pensamentos à verdade de Deus. Salmos 42:11 mostra Davi praticando isso com profundidade espiritual. Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Davi não aceitou passivamente a perturbação interna. Ele interrogou a alma. Ele confrontou o abatimento. Depois liberou direção. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso é poderoso. Ele substituiu a voz do caos pela voz da esperança. Talvez você precise fazer o mesmo hoje. Quando a mente disser que acabou, responder com Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando a voz interior disser que você está sozinho, responder com Hebreus 13:5, ele jamais te deixará. Quando o pensamento disser que não há saída, responder com Isaías 43:19, Deus está fazendo coisa nova. Não se trata de negar a realidade. Trata-se de não permitir que a realidade seja interpretada apenas pelo medo. Fé não ignora fatos. Fé escolhe enxergar fatos através da soberania de Deus. Existe gente cansada não apenas por problemas externos, mas por viver ouvindo uma voz interna cruel. Pessoas que se cobram sem misericórdia, se acusam sem descanso, se diminuem sem perceber. Se esse é o seu caso, escute com clareza. Deus corrige com amor. Não destrói com acusações. O Espírito Santo convence para restaurar. O acusador condena para paralisar. Você precisa decidir quem continuará falando dentro de você, a dor ou a promessa.
o medo ou a palavra, o passado ou o propósito, a ferida ou a cura, o desânimo ou a esperança. Muitas vitórias começam quando a conversa interna muda, quando a pessoa para de repetir derrotas e começa a declarar verdades, quando deixa de concordar com mentiras antigas e se alinha com o que Deus diz. Hoje, confronte a voz que tenta te diminuir. Não entregue sua mente a pensamentos sem direção. Sua alma precisa ouvir o que o céu já declarou sobre você. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma fase que confunde muita gente, o silêncio que prepara respostas, porque nem toda ausência aparente significa abandono. O silêncio que prepara respostas. Uma das fases mais difíceis da caminhada cristã não é a luta aberta, nem a perseguição declarada, nem a escassez visível. Para muitas pessoas, o momento mais desafiador é quando tudo parece silencioso. Você ora e não vê sinal. Busca direção e nada muda rapidamente. Espera a resposta e os dias seguem normais. Clama por socorro e o céu parece quieto. Nessas horas, o desânimo tenta usar o silêncio para convencer a alma de que Deus se afastou. Talvez você conheça essa sensação. Já houve tempos em que tudo parecia mais claro. Orações fluíam com facilidade. A esperança era intensa. As portas se moviam com rapidez, mas agora existe um intervalo desconfortável. Você continua buscando, porém sem enxergar resultados imediatos. Continua crendo, mas sente o peso da espera. Continua caminhando, porém com perguntas dentro do peito. É justamente nesse ponto que muitos se confundem. Interpretam silêncio como ausência. Interpretam demora como rejeição. Interpretam espera como abandono. Mas nem sempre o céu silencioso significa céu parado. Muitas vezes, Deus está trabalhando em áreas que os olhos ainda não alcançam. Na Bíblia, José recebeu sonhos grandiosos ainda jovem. Havia promessa clara sobre o futuro. Porém, entre a palavra recebida e o cumprimento existira um poço, escravidão, injustiça e prisão. Imagine quantas vezes o silêncio tentou falar com ele. Quantas noites no cárcere pareciam contradizer tudo o que Deus havia mostrado. Mesmo assim, em Gênesis 39 a Escritura repete algo decisivo. O Senhor era com José. Isso significa que presença divina pode existir mesmo quando circunstâncias parecem negativas. Talvez esse seja o lembrete que você precisava ouvir. O fato de não enxergar movimento não significa falta de movimento espiritual. Raízes crescem em silêncio antes que frutos apareçam em público. Construções profundas acontecem longe dos olhos. Processos de Deus quase sempre começam escondidos. Veja também a história de Lázaro em João 11. Quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade, não correu imediatamente. Permaneceu ainda 2 dias onde estava. Aos olhos humanos, parecia demora inexplicável. Para Marta e Maria, talvez parecesse silêncio doloroso. Mas aquela espera estava preparando uma manifestação maior da glória de Deus. O atraso aparente abriu espaço para um milagre extraordinário. Quantas vezes queremos alívio rápido, enquanto Deus prepara transformação profunda? Queremos solução imediata, enquanto o Senhor trabalha a estrutura interna. Queremos resposta instantânea, enquanto o céu organiza detalhes que não conseguimos enxergar. Salmos 27:14 declara: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Observe isso. Enquanto a resposta não chega, algo já pode acontecer, o coração ser fortalecido. Mesmo antes da porta abrir, a alma pode amadurecer. Mesmo antes do cenário mudar, você pode se tornar mais firme. Há pessoas que pensam que nada aconteceu neste tempo de espera. Mas aconteceu sim. Você ficou mais sensível à voz de Deus. Aprendeu a depender menos do controle. Descobriu limites emocionais. Desenvolveu resistência espiritual. Percebeu quem realmente permanece ao seu lado. O silêncio já produziu coisas em você. O inimigo quer que você abandone o campo no último minuto. Quer usar a demora para roubar perseverança. Quer fazer você desistir perto demais da virada. Por isso esta palavra é importante.
Não use relógios humanos para medir processos eternos. Deus não está atrasado. Ele está preciso. Salmos 42:11 mostra Davi dizendo: Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Note a palavra ainda. Ela carrega futuro, carrega expectativa, carrega a certeza de que o momento atual não é o capítulo final. Davi estava abatido, mas não enterrado. Ferido, mas não vencido. Em silêncio, mas ainda esperando. Talvez hoje você não precise de uma resposta completa. Talvez precise apenas continuar confiando mais um pouco, continuar orando mais um pouco, permanecer fiel mais um pouco, porque há temporadas em que a maior prova de fé não é correr, é permanecer. Se o céu parece silencioso, continue firme. Se nada visível mudou, continue fiel. Se as perguntas aumentaram, continue buscando. O mesmo Deus que trabalha em público também opera em segredo. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma chave espiritual poderosa, o dia em que Davi falou com a própria alma. Porque existe um momento em que você precisa parar de apenas sentir e começar a se posicionar. O dia em que Davi falou com a própria alma. Existem momentos na vida em que ninguém consegue entrar dentro de você para organizar o caos. Há fases em que conselhos ajudam, mensagens fortalecem, orações de outras pessoas sustentam, mas ainda assim existe uma batalha interna que precisa ser enfrentada de forma pessoal. Chega um ponto em que você terá de se posicionar diante da própria alma. Foi exatamente isso que Davi fez em Salmos 42:11. E essa atitude revela uma das chaves espirituais mais poderosas para vencer o desânimo. O texto diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Perceba a profundidade dessa cena. Davi não está falando com inimigos externos, não está confrontando circunstâncias, não está discutindo com pessoas, ele está dialogando com a própria alma. Isso ensina algo essencial. Há guerras que não serão vencidas apenas mudando o ambiente. Algumas batalhas precisam ser vencidas dentro. Você pode trocar de lugar e continuar abatido. Pode mudar de rotina e permanecer perturbado. Pode esperar que alguém resolva por você e ainda continuar preso, porque certos conflitos exigem posicionamento interno. A alma sente, reage, guarda memórias, sofre impactos. Quando ela está ferida, tende a produzir abatimento, medo, confusão, tristeza, insegurança. O problema começa quando a pessoa entrega o comando da vida para emoções instáveis. Se a alma está abatida, ela diz para parar. Se está ferida, manda fugir. Se está cansada, manda desistir. Se está perturbada, interpreta tudo negativamente. Davi nos mostra outro caminho. Ele reconhece o estado da alma, mas não entrega liderança a ela. Ele escuta o que sente, porém responde com verdade. Ele identifica o abatimento, mas logo reposiciona a esperança. Espera em Deus. Isso é maturidade espiritual, não negar emoções, mas também não se curvar a elas. Quantas pessoas hoje vivem sendo conduzidas por sentimentos momentâneos? Se acordam bem, acreditam. Se acordam mal, desistem. Se recebem elogio, avançam. Se enfrentam crítica, recuam. Se sentem paz, seguem. Se sentem medo, travam. Assim a alma vira governo. Mas Deus nunca planejou que emoções fossem trono. Emoções são sinais, não direção final. Em Lamentações 3:21-23, Jeremias estava em meio à dor, vendo ruínas e sofrimento. Mesmo assim declarou: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Observe isso. Ele escolheu o que colocar diante da mente. Em vez de alimentar só a tragédia, alimentou a esperança. Isso também é falar com a própria alma. Talvez você precise fazer isso hoje. Perguntar internamente: por que tanto abatimento ganhou espaço? Por que certas mentiras foram aceitas? Por que a perturbação está comandando decisões? E depois disso, liberar uma nova ordem espiritual. Espera em Deus. Continua crendo. Continua caminhando. Continua adorando. Continua vivendo. Falar com a própria alma
não é repetir frases vazias. É declarar verdades bíblicas com convicção. É lembrar quem Deus é quando os sentimentos tentam apagar essa memória. É dizer à mente cansada que o Senhor continua no controle. É lembrar ao coração ferido que ainda existe cura. É anunciar ao interior abatido que o vale não será eterno. Você não precisa esperar sentir para se posicionar. Muitas vezes o posicionamento vem antes do sentimento mudar. Você declara paz e depois a paz cresce. Você escolhe continuar e depois a força retorna. Você decide confiar e depois a alma se acalma. O mundo diz para seguir o que sente. A Bíblia ensina a submeter o que sente ao que Deus disse. Talvez hoje sua alma esteja confusa, triste ou sem energia, mas ela não precisa permanecer assim. O mesmo Davi que chorou também venceu guerras. O mesmo homem abatido também adorou. O mesmo coração perturbado também se fortaleceu no Senhor. Faça deste momento um ponto de virada. Pare de apenas ouvir a voz do abatimento. Comece a responder com fé. Pare de concordar com o caos interno. Comece a declarar esperança sobre si mesmo. Sua alma precisa ouvir novamente aquilo que o céu nunca deixou de dizer. E no próximo capítulo, vamos revelar o que o desânimo tenta roubar primeiro. Porque antes de atacar resultados, ele mira algo muito mais profundo. O que o desânimo tenta roubar primeiro. Muita gente pensa que o desânimo ataca apenas emoções. Imaginam que ele vem para gerar tristeza, cansaço ou falta de motivação. Isso também acontece, mas existe algo mais profundo. Antes de tocar resultados visíveis, o desânimo tenta roubar elementos internos que sustentam toda a caminhada. Ele sabe que, se conseguir enfraquecer certas bases dentro de você, o resto começa a cair sozinho. Por isso, normalmente ele não começa destruindo grandes conquistas. Ele começa minando visão. Rouba expectativa, ataca coragem. Enfraquece convicções. Faz a pessoa olhar para frente e não enxergar possibilidades. Quando isso acontece, alguém ainda pode estar de pé por fora, mas já começou a parar por dentro. Talvez você já tenha vivido isso. Nada necessariamente desabou de uma vez, porém algo mudou internamente. Antes você acreditava mais. Antes planejava com entusiasmo. Antes orava esperando resposta. Antes olhava para o futuro com brilho nos olhos. Hoje, talvez a sensação seja diferente. Você faz o necessário, mas sem expectativa. Continua andando, porém sem esperança viva. Esse é um sinal de ataque ao interior. O inimigo entende que uma pessoa com visão suporta fases difíceis. Quem enxerga promessa atravessa desertos. Quem mantém esperança resiste a atrasos. Quem conserva coragem enfrenta portas fechadas sem perder identidade. Por isso ele tenta apagar primeiro aquilo que você vê dentro de si. Em Provérbios 29:18 está escrito que onde não há visão, o povo perece. Visão aqui não fala apenas de metas humanas. Fala de direção, percepção, senso de propósito. Quando a visão enfraquece, decisões ficam confusas, energia desaparece e a vida entra no automático. Veja Sansão. Antes de perder força física, perdeu vigilância interna. Antes de cair publicamente, cedeu em áreas invisíveis. Em Juízes 16, o processo de queda começou por dentro muito antes de se tornar externo. Isso revela uma verdade séria. Perdas públicas costumam nascer de erosões internas. O desânimo também tenta roubar coragem. Ele faz desafios parecerem maiores do que realmente são e faz você parecer menor do que realmente é. Foi isso que aconteceu com os espias em Números 13. Eles olharam para os gigantes e disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O tamanho do problema se tornou maior porque a identidade havia sido reduzida. Quantas pessoas hoje estão enfrentando isso? Não perderam capacidade, perderam percepção. Não perderam valor, perderam ânimo. Não perderam promessa, perderam visão do que Deus ainda pode fazer. Outro alvo do desânimo é a expectativa. Quando ele rouba a expectativa, a pessoa deixa de esperar algo bom. E quem não espera nada já começa a viver abaixo do que poderia receber. Ela ora sem expectativa, trabalha sem expectativa, tenta sem expectativa, vive sem expectativa. Isso é perigoso porque a esperança move escolhas.
Salmos 62:5 declara: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A esperança bíblica não é fantasia, é expectativa fundamentada em quem Deus é. Quando sua expectativa está no Senhor, circunstâncias podem oscilar sem destruir você. Talvez hoje você precise discernir o que realmente está sendo atacado. Não é apenas seu humor. Talvez seja sua visão. Talvez seja sua coragem. Talvez seja sua expectativa. Talvez o inimigo saiba que, se apagar essas chamas, você mesmo começará a reduzir passos que ainda deveria dar. Mas existe boa notícia: o que foi enfraquecido pode ser restaurado. Deus sabe reacender visão em quem perdeu direção. Sabe devolver coragem a quem se encolheu. Sabe renovar esperança em quem se acostumou ao mínimo. Em Efésios 1:18, Paulo ora para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Isso significa que o céu pode clarear novamente aquilo que ficou escuro dentro de você. Não aceite viver sem expectativa só porque atravessou decepções. Não permita que uma fase difícil roube a imagem do futuro que Deus colocou em seu coração. Não entregue sua coragem por causa de atrasos temporários. O que ainda não aconteceu não significa que nunca acontecerá. O desânimo quer que você olhe para frente e veja nada. Deus quer que você olhe para frente e veja possibilidades. O desânimo quer reduzir seus passos. Deus quer restaurar seu movimento. O desânimo quer apagar sua visão. Deus quer iluminar seus olhos novamente. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma verdade que muitos ignoram. Permanecer também é uma vitória, porque nem toda conquista acontece correndo. Algumas acontecem simplesmente porque você não desistiu. Permanecer também é uma vitória. Vivemos em um tempo que valoriza a velocidade, resultados imediatos e conquistas visíveis. Muitos acreditam que vencer significa sempre avançar rápido, crescer constantemente, conquistar novas posições e mostrar progresso para todos. Mas a Bíblia revela uma verdade mais profunda. Existem temporadas em que vencer não é correr na frente de todos. Vencer é simplesmente permanecer. Há fases em que levantar da cama já é batalha. Há dias em que continuar fiel exige mais força do que começar algo novo. Existem momentos em que não desistir vale mais do que impressionar pessoas. O mundo talvez não reconheça esse tipo de vitória, mas o céu reconhece. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Enquanto olha para outras pessoas crescendo, avançando, celebrando, você sente que está apenas tentando se manter firme. Parece que não saiu do lugar. Parece que a vida estacionou. Parece que tudo o que você faz é resistir. Mas escute com atenção. Resistir em tempos difíceis também é progresso. Permanecer quando muitos cairiam também é força. Continuar crendo quando nada favorece também é vitória. O inimigo tenta envergonhar pessoas que estão em processo de resistência. Ele sussurra pensamentos como: você não evoluiu. Sua vida está parada. Todo mundo avançou menos você. Você perdeu tempo. Só que nem toda temporada é de colheita pública. Algumas são de enraizamento silencioso. E raízes profundas quase nunca aparecem para quem olha de fora. Em Efésios 6:13, Paulo escreve: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Observe a expressão: depois de fazer tudo, ficar firme. Isso significa que existe honra espiritual em não ceder no dia mau. Há valor em continuar em pé, quando o vento sopra forte. Muitos querem pular direto para dias de celebração, mas ignoram o poder dos dias de permanência. Noé permaneceu obediente durante anos, construindo algo que ninguém entendia. Abraão permaneceu crendo enquanto a promessa demorava. José permaneceu íntegro na prisão antes de governar no palácio. Davi permaneceu fiel no campo antes de sentar no trono. Grandes histórias bíblicas foram sustentadas por longas temporadas de permanência. Talvez você esteja se julgando injustamente porque compara sua fase atual com a colheita de outras pessoas. Mas talvez o seu momento seja de sustentação interna. Talvez Deus esteja te ensinando constância. Talvez esteja fortalecendo áreas que o sucesso rápido não fortaleceria.
Talvez esteja formando caráter onde você só queria velocidade. Salmos 125:1 diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Perceba isso. Nem sempre a imagem da vitória na Bíblia é alguém correndo. Às vezes é alguém firme, inabalável, estável, preservado no meio da pressão. Existe gente que venceu esta semana apenas porque não voltou para velhos hábitos. Gente que venceu porque não desistiu da oração. Gente que venceu porque não abandonou a família. Gente que venceu porque continuou trabalhando mesmo cansada. Gente que venceu porque chorou e ainda assim permaneceu. O céu enxerga essas vitórias silenciosas. Não subestime o valor de continuar. O inimigo sabe que, se você permanecer, há chance de recomeço, de resposta, de restauração, de portas novas. Por isso ele insiste tanto para que você desista agora. Ele teme o que pode acontecer se você suportar mais um pouco. Talvez você não esteja parado. Talvez esteja sendo preservado. Talvez não esteja atrasado. Talvez esteja sendo preparado. Talvez não esteja perdendo. Talvez esteja vencendo de uma forma que ainda não reconheceu. Em João 15, Jesus fala sobre permanecer nele para frutificar. Isso ensina que frutos verdadeiros nascem de permanência, não de impulsos passageiros. O que dura geralmente cresce devagar. Se hoje você sente que só está resistindo, não despreze isso. Permanecer em dias difíceis é uma forma elevada de coragem. Continuar firme quando tudo convida ao abandono é evidência de força espiritual. Ficar de pé quando ninguém aplaude também é vitória. E no próximo capítulo, vamos tocar em algo que transforma dores profundas, quando lágrimas se tornam combustível espiritual. Porque há sofrimentos que não encerram histórias, eles amadurecem destinos. Quando lágrimas se tornam combustível espiritual. Nem toda lágrima representa derrota. Nem todo choro significa fraqueza. Nem toda noite difícil aponta para o fim. Existem momentos em que a dor parece apenas desgaste, mas no mundo espiritual ela está produzindo profundidade, sensibilidade e força que ainda não podem ser vistas. Há lágrimas que escorrem do rosto, porém regam sementes invisíveis. Muitas pessoas aprenderam a esconder o choro porque foram ensinadas a associar lágrimas com vergonha. Pensam que quem chora perdeu, que quem sente demais enfraqueceu, que quem se abala não tem fé suficiente. Mas a Bíblia apresenta outra realidade. Homens e mulheres usados por Deus choraram profundamente, e ainda assim, foram levantados com poder. Davi chorou, Jeremias chorou, Ana chorou, Pedro chorou amargamente, até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro em João 11:35. Isso destrói a mentira de que lágrimas anulam espiritualidade. O Filho de Deus chorou e continuou sendo perfeito. Logo, sentir dor não te torna menor. Torna você humano. O problema não está em chorar. O problema está em acreditar que o choro não serve para nada. O inimigo quer convencer você de que suas lágrimas são apenas sinal de fracasso. Mas muitas vezes, elas são parte de um processo de cura. Existem emoções represadas por anos que só saem através do choro. Existem pesos internos que começam a ser liberados quando a alma finalmente desaba diante de Deus. Salmos 56:8 traz uma imagem poderosa. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Isso significa que Deus não despreza lágrimas sinceras. O Senhor valoriza dores que ninguém valorizou. Ele recolhe aquilo que pessoas ignoraram. O céu registra choros que a terra não percebeu. Talvez você tenha chorado sozinho recentemente, no quarto fechado, no banheiro, no carro, em silêncio para ninguém notar. Talvez segurou o dia inteiro e só à noite não conseguiu mais conter. Escute com atenção. Essas lágrimas não foram inúteis. Elas não passaram despercebidas. O Senhor viu cada uma delas. Há lágrimas que lavam a alma. Há lágrimas que quebram orgulho. Há lágrimas que encerram ciclos internos. Há lágrimas que revelam dependência. Há lágrimas que preparam recomeços. Muitas pessoas tentam parecer fortes o tempo inteiro e acabam endurecendo por dentro.
mas quando choram diante de Deus, voltam a ficar sensíveis à presença dele. Ana viveu isso em 1 Samuel 1. Sua dor era intensa, sua alma amargurada, seu coração sobrecarregado. Ela entrou no templo e derramou-se diante do Senhor. Depois daquele encontro, algo mudou. Antes mesmo da resposta externa chegar, o interior dela já havia sido tocado. O texto mostra que seu semblante já não era triste como antes. Isso ensina uma chave profunda. Às vezes a primeira resposta de Deus não é circunstancial, é interna. Talvez você esteja esperando mudança ao redor, enquanto Deus começa curando por dentro. Porque quando o interior se fortalece, você suporta melhor o processo externo. Quando a alma se alinha, o caminho se torna diferente. Quando o coração respira novamente, o futuro volta a parecer possível. Romanos 8:28 continua verdadeiro até em dias de lágrimas. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso inclui dores, frustrações, perdas e noites difíceis. O Senhor sabe transformar sofrimento em maturidade, lágrimas em compaixão, feridas em testemunho. Não tenha vergonha de sentir. Não se condene por chorar. Não pense que lágrimas cancelam sua fé. Muitas vezes, elas revelam que sua fé ainda está viva, porque você continua buscando Deus mesmo ferido. Talvez hoje você esteja no meio de um choro que não entende, mas amanhã pode descobrir que essas lágrimas irrigaram uma nova fase. O que hoje parece apenas dor pode estar se tornando combustível espiritual. O que hoje pesa pode estar formando profundidade. O que hoje machuca pode estar preparando autoridade. Continue levando sua verdade para Deus. Continue abrindo o coração diante dele. Continue derramando o que precisa ser derramado. O Senhor sabe transformar lágrimas em força para continuar. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma revelação poderosa. A força que nasce no meio da fraqueza. Porque há momentos em que você pensa que acabou, mas é justamente ali que o poder de Deus começa a aparecer. A força que nasce no meio da fraqueza. Existem momentos na vida em que a pessoa olha para si mesma e pensa que chegou ao limite. A energia acabou, a coragem diminuiu, o coração cansou e a mente já não encontra respostas. Nesses dias, muitos acreditam que a fraqueza é o sinal de que perderam. Mas a Bíblia revela algo surpreendente em várias ocasiões. A fraqueza não é o fim do processo. É o cenário onde a força de Deus começa a se manifestar de forma mais clara. O mundo ensina que só os fortes vencem, que apenas quem demonstra controle constante merece respeito, que quem vacila perdeu valor. Mas o reino de Deus funciona de maneira diferente. O Senhor não depende da força humana para agir. Muitas vezes, Ele trabalha justamente quando a autossuficiência acaba. Quando a pessoa percebe que sozinha não consegue mais, abre espaço para depender de algo maior. Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12:9, após clamar ao Senhor sobre uma aflição, ouviu esta resposta: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que revelação poderosa. O poder de Deus não apenas aparece apesar da fraqueza, ele se aperfeiçoa nela. Ou seja, existem manifestações da graça que só são percebidas quando a força humana já não ocupa o centro. Talvez você tenha sido ensinado a esconder qualquer sinal de limite, a fingir que está sempre bem, a agir como se nunca precisasse de ajuda. Mas viver assim cansa. Sustentar uma imagem de invulnerabilidade consome energia. E além disso, impede processos profundos de cura, porque aquilo que é negado raramente é tratado. Há pessoas que se tornaram especialistas em parecer fortes, mas estão quebrando por dentro. Continuam resolvendo tudo, ajudando todos, sustentando ambientes, aconselhando gente, mas em silêncio sentem que não conseguem mais. Se esse é o seu caso, ouça com atenção. Admitir fraqueza não diminui você. Pode ser o início de uma restauração verdadeira. Quando Gideão foi chamado por Deus em Juízes 6, ele se via como pequeno, limitado e incapaz. Disse que sua família era a menor e que ele era o menor na casa do pai. Mesmo assim, o anjo o chamou de homem valente. Isso mostra algo lindo. Deus enxerga potencial onde você só vê insuficiência.
O céu identifica força futura em pessoas que hoje se sentem pequenas. A fraqueza também tem poder de revelar quem realmente sustenta a sua vida. Enquanto tudo vai bem, muitos confiam em si mesmos sem perceber. Mas quando faltam recursos internos, a dependência de Deus deixa de ser teoria e se torna necessidade real. E necessidade sincera costuma abrir portas espirituais profundas. Salmos 73, 26 declara: A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que verdade poderosa! O salmista reconhece o desfalecimento, mas não termina nele. Ele aponta para a fonte verdadeira da força. Talvez você esteja medindo sua condição apenas pelo que sente hoje. E se for assim, talvez conclua que está fraco demais para continuar. Mas nem toda força vem de dentro de você. Há forças que chegam do alto. Há coragem que nasce na oração. A paz que aparece no meio do caos. Há renovo que surge quando parecia impossível. Muitos dos maiores testemunhos não começaram em dias de poder, e sim em dias de limite. Pessoas que quase desistiram se tornaram referência. Gente que chorou escondido hoje fortalece multidões. Homens e mulheres que se sentiram incapazes foram usados de maneira extraordinária. Porque Deus gosta de mostrar que a glória final pertence a Ele. Não despreze esta fase só porque você se sente fraco. Talvez este seja exatamente o terreno onde o Senhor vai revelar algo novo. Talvez a dependência que hoje incomoda seja a porta da força que você nunca experimentou. Talvez o cansaço atual esteja desmontando uma autossuficiência antiga. Se você não consegue correr, caminhe. Se não consegue caminhar rápido, siga devagar. Se hoje só consegue orar poucas palavras, entregue essas palavras. O importante é continuar conectado à fonte. Quem permanece ligado ao Senhor não vive apenas da própria energia. Hoje declare com fé: eu não serei definido pela minha fraqueza. Serei sustentado pelo poder de Deus. O que me falta em mim, o céu pode suprir. E no próximo capítulo, vamos tocar em uma arma espiritual que muda atmosferas internas e externas. O louvor que quebra ambientes pesados. O louvor que quebra ambientes pesados. Existem ambientes que parecem carregar um peso invisível. Lugares onde a mente fica acelerada, o coração se aperta, a esperança diminui e o desânimo cresce sem explicação clara. Às vezes não é apenas o ambiente físico. Pode ser o clima dentro da casa, o estado interno da alma, a atmosfera emocional construída por dias difíceis, conflitos repetidos, medo acumulado e pensamentos constantes de derrota. Nesses momentos, muita gente tenta mudar apenas circunstâncias externas, mas esquece de uma arma espiritual poderosa: o louvor. Louvar não é apenas cantar músicas religiosas. Louvar é exaltar quem Deus é acima do que está acontecendo. É declarar soberania no meio da pressão. É lembrar da fidelidade divina, quando tudo tenta fazer você esquecer. É colocar a verdade do céu dentro de ambientes que foram dominados pelo peso da terra. O inimigo odeia o louvor porque o louvor reposiciona foco. Enquanto o medo amplia problemas, o louvor amplia a presença de Deus na consciência humana. Enquanto a ansiedade repete cenários negativos, o louvor repete atributos eternos. Enquanto o desânimo diz que nada vai mudar, o louvor declara que o Senhor continua no controle. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos injustamente. Feridos, acorrentados e em um ambiente escuro. Humanamente, havia motivos para revolta, murmuração e desespero. Mas à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. O resultado foi poderoso. Houve terremoto, cadeias se soltaram e portas se abriram. Observe algo importante. O louvor veio antes da libertação visível. Eles não cantaram porque estavam livres. Cantaram enquanto ainda estavam presos. Essa é uma chave que muitos ainda não entenderam. O louvor mais transformador não nasce depois da vitória. Nasce no meio da luta. Quando você louva sem ter resposta pronta, demonstra fé madura. Quando exalta Deus em dias pesados, mostra que sua confiança não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Talvez sua casa tenha vivido dias de tensão. Talvez sua mente esteja carregada.
Talvez você acorde já sentindo o peso. Talvez o silêncio do quarto pareça sufocante. Em vez de entregar o ambiente ao abatimento, comece a preenchê-lo com louvor. Coloque canções que exaltam ao Senhor. Declare versículos em voz alta. Fale sobre a bondade de Deus. Ore agradecendo pelo que Ele já fez. Ambientes mudam quando a presença é convidada. Salmos 22:3 declara que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Isso significa que o louvor cria consciência de presença. O Senhor não está limitado por canções, mas o coração humano desperta para Ele quando louva. E quando a presença se torna percebida, o peso começa a perder força. O louvor também quebra ambientes internos. Há pessoas cercadas de boas oportunidades, porém presas por dentro. O quarto está organizado, a agenda está em ordem, mas a alma está desarrumada. Nesses casos, louvar se torna uma forma de reorganizar o interior. Enquanto você louva, memórias de fidelidade retornam. Enquanto louva, a mente sai do ciclo negativo. Enquanto louva, a esperança volta a respirar. Davi entendia isso profundamente. Em muitos salmos ele começa derramando dor e termina exaltando Deus. O processo da escrita se tornava também processo de cura. Ele entrava abatido e saía reposicionado. Salmo 103 começa com uma ordem à própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Perceba novamente. Davi não esperava sentir vontade para adorar. Ele conduzia a alma ao lugar certo. Talvez você esteja esperando o peso sair para depois louvar. Mas em muitos casos, o peso começa a sair enquanto você louva. Você não precisa esperar emoção perfeita. Comece mesmo cansado. Comece mesmo ferido. Comece mesmo sem entender tudo. O louvor não exige cenário ideal. Ele cria um novo cenário. Não subestime o que pode acontecer quando você decide adorar em dias difíceis. Correntes internas podem cair. Pensamentos opressores podem perder força. Paz pode invadir ambientes tensos. Clareza pode nascer em meio à confusão. Hoje, transforme o lugar onde você está em altar. Transforme o quarto em espaço de presença. Transforme o carro em lugar de oração. Transforme a rotina em oportunidade de adoração. O peso que entrou sem ser convidado pode sair quando a glória de Deus ocupa o ambiente. E no próximo capítulo, vamos entrar em uma mensagem decisiva. O futuro ainda não foi cancelado por causa da sua fase atual. Porque o momento presente não define o destino final. O futuro ainda não cancelado por causa da sua fase. Uma das mentiras mais perigosas que o desânimo tenta plantar no coração é esta. Porque o presente está difícil, o futuro também será. Porque hoje existe atraso, amanhã também existirá. Porque agora há dor, nada bom poderá nascer depois. Essa lógica parece convincente em dias pesados, mas continua sendo mentira. Uma fase difícil não possui autoridade para cancelar o destino que Deus escreveu. Muitas pessoas olham para o momento atual e tiram conclusões definitivas. Estão em luta financeira e pensam que sempre viverão limitadas. Passam por decepções e acreditam que nunca mais confiarão. Enfrentam portas fechadas e concluem que perderam a oportunidade da vida. Sentem-se cansadas e imaginam que jamais voltarão a ter força. O problema não está apenas na dor presente. Está em transformar dor momentânea em sentença permanente. Talvez você esteja fazendo isso sem perceber. Talvez use o que sente hoje para interpretar tudo o que ainda nem aconteceu. Talvez uma estação escura esteja tentando convencer você de que todas as próximas também serão assim. Mas escute com atenção. Circunstâncias atuais não possuem poder para escrever o capítulo final da sua história. José viveu essa verdade de forma marcante. Recebeu sonhos de grandeza, porém logo em seguida enfrentou rejeição familiar, poço, escravidão, falsas acusações e prisão. Se alguém olhasse apenas para a fase atual de José, em cada etapa difícil, concluiria que tudo havia dado errado. Mas o presente doloroso não cancelou o futuro prometido. Em Gênesis 41, o prisioneiro se torna governador. O que parecia atraso era caminho. Quantas vezes você chama de fim aquilo que Deus chama de transição? Quantas vezes interpreta como perda algo que está protegendo você?
Quantas vezes chama de porta fechada aquilo que evita uma direção errada? O olhar humano costuma analisar momentos isolados. O olhar de Deus enxerga a história inteira. Romanos 8:28 continua verdadeiro mesmo em fases confusas. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso inclui atrasos, mudanças inesperadas, temporadas de silêncio, lutas internas e cenários que você ainda não entende. Nem tudo vem de Deus, mas Ele sabe usar tudo para conduzir propósito. Talvez hoje sua vida pareça parada. Talvez exista a sensação de retrocesso. Talvez pessoas ao redor estejam avançando enquanto você se sente em espera. Não use comparações para medir destino. Algumas sementes crescem rápido e morrem cedo. Outras demoram mais, criam raízes profundas e permanecem por muitos anos. Davi também passou por isso. Foi ungido rei ainda jovem, mas depois enfrentou perseguição, cavernas, fugas e longos períodos sem ver a promessa completa se manifestar. A unção chegou antes do trono. O processo veio antes da posição. Isso mostra que promessas reais muitas vezes passam por fases que parecem contraditórias. Salmos 30:1-15 declara: Os meus tempos estão nas tuas mãos. Que descanso existe nisso? Seus tempos não estão apenas nas mãos da economia, das opiniões humanas, dos erros do passado ou das portas fechadas do presente. Seus tempos estão nas mãos de Deus. O inimigo quer que você desista porque está julgando a história no meio dela. Quer que você abandone sementes porque ainda não viu frutos. Quer que você se declare vencido enquanto o céu ainda está escrevendo capítulos importantes. Talvez esta fase esteja produzindo em você algo que o sucesso rápido nunca produziria: maturidade, discernimento, dependência de Deus, resistência emocional, clareza de propósito, capacidade de valorizar o que realmente importa. Existem coisas que só nascem em estações difíceis. Não se defina pelo momento atual. Você não é apenas esta luta. Não é apenas este atraso. Não é apenas esta tristeza. Não é apenas esta fase confusa. Há mais adiante do que seus olhos conseguem ver hoje. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Isso significa que esperança continua sendo palavra válida sobre quem anda com Deus, mesmo em temporadas cinzentas. Respire fundo e receba esta verdade. O presente pode estar pesado, mas o futuro não foi cancelado. A promessa pode estar em processo. O caminho pode parecer lento, mas ainda existe destino. O relógio pode estar diferente do seu desejo, mas o plano continua de pé. E no próximo capítulo, vamos tocar em algo simples e poderoso: o passo pequeno que recomeça tudo. Porque grandes viradas muitas vezes começam com movimentos que parecem pequenos demais para importar. O passo pequeno que recomeça tudo. Muita gente acredita que para mudar de vida será necessário um grande milagre imediato, uma oportunidade gigantesca, uma transformação instantânea ou um acontecimento extraordinário. Pensam que só algo enorme pode tirá-las do lugar onde estão. Por isso, quando olham para a própria realidade e não enxergam movimentos grandiosos, concluem que nada está acontecendo. Mas a Bíblia mostra repetidas vezes que grandes recomeços quase sempre começam com passos pequenos. O desânimo gosta de desprezar começos simples. Ele sussurra que é pouco demais, tarde demais, fraco demais, lento demais. Faz a pessoa pensar que uma oração curta não adianta, que reorganizar uma rotina não muda nada, que levantar hoje não significa nada, que tentar de novo será inútil. Assim, muitos ficam esperando uma grande virada, enquanto ignoram pequenas atitudes que poderiam iniciar a transformação. Talvez você esteja preso exatamente nisso, esperando sentir força total para então agir, esperando motivação perfeita para recomeçar, esperando todas as respostas para dar o primeiro passo. Mas em muitos casos, a força vem depois do movimento. A clareza aparece durante a caminhada. O ânimo cresce enquanto você avança. Quando Deus chamou Naamã para ser curado em 2 Reis 5, a instrução parecia simples demais: mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele quase perdeu o milagre porque esperava algo grandioso.
queria espetáculo, mas a resposta estava em uma obediência simples. Quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Procuram algo extraordinário e ignoram o valor do próximo passo básico. Talvez seu passo pequeno hoje seja voltar a orar com sinceridade. Talvez seja abrir a Bíblia novamente. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja procurar ajuda. Talvez seja retomar um projeto parado. Talvez seja levantar da cama com propósito. Talvez seja desligar o que alimenta sua mente negativamente. Talvez seja apenas continuar mais um dia. Zacarias 4:10 declara: "Pois quem despreza o dia das coisas pequenas?" Essa pergunta confronta algo profundo. O céu valoriza inícios humildes. O que parece pequeno aos olhos humanos pode carregar sementes de algo muito maior. Uma decisão simples hoje pode mudar anos futuros. Pense em Davi. Antes de enfrentar Golias, houve dias cuidando de ovelhas no campo. Antes da vitória pública, existiram responsabilidades simples e silenciosas. Pense em José. Antes de governar o Egito, houve fidelidade em tarefas comuns dentro da prisão. Pense em Pedro. Antes de pregar para multidões, houve um passo simples para fora do barco. O problema é que muitos querem capítulos grandes sem aceitar linhas pequenas. Querem colheitas sem sementes. Querem restauração completa sem primeiro movimento. Querem paz total sem começar ajustando hábitos que roubam paz. Talvez hoje você não precise resolver tudo. Precise apenas dar o próximo passo certo. O peso de tentar mudar a vida inteira de uma vez paralisa muita gente. Mas quando você foca no próximo passo, o caminho se torna possível. Jesus ensinou em Mateus 6:34 a não se inquietar com o amanhã. Há sabedoria nisso. O amanhã inteiro pode assustar. O hoje obedecido pode transformar. Não subestime o poder de pequenas constâncias. Uma oração diária muda atmosferas. 10 minutos de palavra por dia renovam a mente. Uma conversa sincera pode restaurar relacionamentos. Um limite saudável protege sua paz. Uma decisão correta repetida por semanas gera resultados que antes pareciam impossíveis. O inimigo teme seu próximo passo mais do que você imagina. Porque ele sabe que movimento gera impulso. Sabe que quem volta a andar reencontra direção. Sabe que quem recomeça hoje pode testemunhar amanhã. Por isso tenta convencer você de que ainda não é hora, de que ainda falta algo, de que ainda não vale a pena. Mas talvez a hora seja agora. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Não quando sentir tudo. Agora. Não quando entender tudo. Agora. O passo pequeno que você adia pode ser a porta da grande mudança que tanto espera. Se hoje você só consegue caminhar devagar, caminhe devagar. Se só consegue avançar um pouco, avance um pouco. Se só consegue dizer poucas palavras em oração, diga essas palavras. O importante não é impressionar ninguém, é sair da estagnação. Talvez amanhã você olhe para trás e perceba que a virada começou em algo simples que parecia insignificante. Uma escolha, um sim, um levantar, um recomeço discreto. E no próximo capítulo, chegaremos ao encerramento desta jornada. Você vai agradecer por não ter parado, porque um dia entenderá que insistir foi a decisão que mudou toda a sua história. Foque ve a agradecer por não ter parado. Se hoje você pudesse enxergar o que Deus ainda está construindo, talvez choraria de alívio. Se pudesse ver quantas portas ainda podem se abrir, quantos encontros ainda podem acontecer, quantas respostas ainda podem chegar e quantas áreas da sua vida ainda podem florescer, entenderia que parar agora seria desistir perto demais da virada. O grande problema das fases difíceis é que elas tentam convencer a pessoa de que o presente é tudo o que existe, mas não é. Existe vida depois desta luta. Existe paz depois deste desgaste. Existe alegria depois desta fase cinzenta. Existe força depois do cansaço. Existe direção depois da confusão. Existe recomeço depois de perdas dolorosas. O momento atual pode estar pesado, mas ele não possui autoridade para determinar tudo o que virá. Muitas histórias bíblicas provam isso. José poderia ter desistido no poço, na casa de Potifar ou na prisão. Se tivesse parado em qualquer uma dessas fases, nunca veria o palácio. Davi poderia ter desistido na caverna,
quando fugia e parecia distante demais do trono. Se tivesse parado ali, não pisaria no propósito prometido. Jó poderia ter desistido no meio da dor intensa. Se tivesse encerrado a jornada naquele capítulo, não testemunharia restauração dobrada. Quantas pessoas sofrem porque interpretam a vida no meio do processo. Julgam a obra antes do acabamento. Chamam de fracasso uma fase que ainda está sendo usada por Deus como preparação. O inimigo trabalha para fazer você desistir cedo demais, porque ele sabe que não precisa vencer quem para sozinho. Talvez você quase desistiu recentemente. Talvez pensou em abandonar sonhos, relacionamentos saudáveis, projetos importantes, sua vida espiritual ou até a esperança de dias melhores. Talvez ninguém saiba o quanto você lutou por dentro para continuar, mas o fato de você ainda estar aqui já revela algo poderoso. Você não foi derrotado. Você pode estar cansado, mas continua aqui. Pode estar em processo, mas continua aqui. Pode estar ferido, mas continua aqui. Pode ter chorado em silêncio, mas continua aqui. E enquanto você continua aqui, Deus continua trabalhando. Gálatas 6:9 declara: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Observe a condição. Existe colheita, existe tempo certo, existe resposta, mas há um chamado para não desfalecer. Isso significa que perseverança e promessa frequentemente caminham juntas. Talvez a colheita ainda não apareceu, mas a semente continua viva. Talvez a porta ainda não abriu, mas a chave está sendo formada. Talvez a resposta ainda não chegou, mas o caminho já começou. Nem tudo o que Deus faz é imediatamente visível. Um dia você vai olhar para trás e lembrar das noites em que pensou que não suportaria mais. Vai lembrar dos dias em que se sentiu vazio. Vai lembrar das orações sem palavras. Vai lembrar do peso que parecia impossível de carregar. E então perceberá que o Senhor te sustentou em cada detalhe. Você não atravessou sozinho nenhum trecho. Salmos 41:3 diz que Davi esperou com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ouvi-lo, tirou-o de um lago horrível, firmou seus passos e colocou um novo cântico em sua boca. Veja a sequência. Espera, socorro, firmeza, novo cântico. Essa pode ser a sua sequência também. Talvez hoje você ainda esteja no meio da espera, mas isso não significa que o novo cântico foi cancelado. Talvez ainda esteja saindo do lamaçal, mas isso não significa que seus passos não serão firmados. Talvez ainda esteja chorando, mas isso não significa que a alegria não voltará. Não despreze a pessoa que você se tornou enquanto resistia. Houve crescimento invisível. Houve maturidade silenciosa. Houve fortalecimento interior. Houve áreas sendo curadas enquanto você achava que nada acontecia. Algumas das maiores obras de Deus acontecem sem barulho. Se o desânimo tentou te parar e você continuou, já existe vitória em andamento. Se a vontade sumiu e você permaneceu, já existe força sendo provada. Se o cenário piorou e você ainda crê, sua fé está sendo refinada. Receba esta verdade no coração. Você ainda vai sorrir ao lembrar que não desistiu. Ainda vai testemunhar sobre dias que hoje parecem confusos. Ainda vai agradecer por ter permanecido quando tudo mandava parar. Então respire fundo. Levante a cabeça. Continue mais um pouco. Ore mais uma vez. Creia mais uma vez. Caminhe mais uma vez. Porque um dia você vai agradecer profundamente por não ter parado. Amém.